Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Nova Zelândia, esse país lindo que eu conheci. Eu iria para lá todo final de semana se o voo não fosse de 17 horas. Quando eu cheguei na Nova Zelândia, primeiro foi a minha primeira viagem internacional, eu estava ansiosíssima, estava até com medo de não respirar lá. Estava pensando, será que eu consigo respirar do outro lado do mundo? É muita tolice, mas eu estava com muito medo, porque eu li em algum lugar da internet que a umidade do ar lá era menos, não sei o que, 5 e tal, e aí eu fiquei muito impressionada e tal. Mas vamos falar de comida, que é o que interessa. Eu cheguei na Nova Zelândia no primeiro dia, eu fiquei na casa de uma pessoa fofíssima, que na verdade é minha xará, chama Daiane também. E aí ela me recebeu, me abraçou, e a primeira frase que ela falou é: "Would you like some water?" Aí eu já tinha estudado 4 anos de inglês e eu pensei, gente, a primeira frase que ela falou eu não entendi. E aí eu falei, water? What is water? Aí ela foi abrir o torneiro. Water. Falei, putz, water, né? Então, a primeira dificuldade de pedir qualquer comida lá é o inglês. Para quem estudou inglês americano aqui no Brasil, o inglês deles é mais britânico e o sotaque é bem difícil de entender, não é nada fácil. Mas no final fiquei lá uns 30 dias, eu fui para estudar meio período por dia, inglês mesmo. E aí no final dos 30 dias a gente já estava se entendendo, foi muito legal. Falar um pouquinho sobre o café da manhã. Todos os dias eu saía da casa dela de manhã, mais ou menos umas 7 e pouco, minha aula começava às 8. Quem já foi para Nova Zelândia, quem tá ainda, perto da Queen Street que eu estudava, é o centro, né, como se fosse daqui de São Paulo, onde eu moro, é o centro. E na casa da Dai tinha café da manhã todos os dias, né, onde eu me hospedei. Só que lá o pão, eles não têm padaria perto, né, como a gente tem aqui para comprar o pãozinho francês. Aliás, eu nem vi pão francês lá. E eles nem compram também pão como se fosse o nosso pão de forma aqui, que a gente come ele fresco, né, ele assado e não congelado. A única coisa que eles compram lá é pão congelado. Então é como se fosse um pão de forma, já todo cortado, só que ele vai direto pro congelador. Ele vem do congelador do mercado direto pro congelador da casa. E aí quando você vai comer de manhã, você tira aquele pão, coloca ele na torradeira e aí ele de congelado já solta uma torradinha. É gostoso? É gostoso, mas eu não estava acostumada e aí eu acabava saindo em jejum de manhã, pegando o ônibus e chegando lá até a escola. E na escola tinha um café embaixo, que é onde eu comia todos os dias. Tomava café com leite, normal, e tinha um trem que parecia um pão de queijo, só que era gigante. Chama Cheese Stone. Ele é gigantesco e ele é de queijo, só que ele não é uma bolinha, ele não tem um formato de pão de queijo, ele parece uma pedra mesmo. E eu comia aquilo todos os dias, aquilo deve ter umas 500 calorias. Mas naquela época, vou pôr a foto aqui, eu estava gigante, eu estava com uns 95, 98 quilos. E na verdade eu estava pouco me lixando para o que eu ia comer, eu queria mais comer gostoso. E ainda eu comia todos os dias esse cheese stone. E aí eu subia pra sala. Na hora do intervalo eles davam algumas coisas lá, mas que eu geralmente não comia, algum chá, alguma coisa assim. Aí depois que terminava a aula, a gente descia a própria Queen Street e nela tem vários restaurantes chineses. E esses restaurantes, eles não são chineses como o China Box daqui. Eles são chineses diferentes, porque aqui eu acho que eles dão uma brasileirada no negócio que é pra gente poder gostar. Lá era uma comida muito estranha, muito diferente do que a gente tá acostumado. Eu comi umas 2 vezes lá, era tipo uma sopa, e aí tinha uns negócios mergulhados num caldo. Eu não gostei muito, então não comia muito. E aí se você chega nos shoppings, que é bem no final dessa Queen Street, quando você começa a subir a escada rolante do shopping em direção à praça de alimentação, o que você mais sente é metade do nariz, cheiro de fast food, a outra metade do nariz, cheiro de curry. Porque o que tem de restaurante indiano não tá escrito. Eu comi algumas vezes, só que eles usam tanto curry, que pra mim, pro meu paladar, começou a me deixar enjoada. Então quando eu senti o cheiro, já ficava meio enjoada, não tô acostumada. Mas eles comem, os indianos principalmente, lá tem bastante indiano, eles comem todos os dias. É como o nosso arroz e feijão aqui, né? Eu não enjoo, eu posso comer todos os dias, então eles não enjoam de curry. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. E aí tem o fast food também, que era mais barato, como em todos os outros países, né? Mais barato do que comida. E aí vou te falar que eu me entupia de fast food quase todos os dias.
Ah, outra coisa super bacana também era o barbecue deles. A Dai, que era a host mami, né, que tava me hospedando, ela falou um dia assim, gente, vem pra casa mais cedo que vai ter churrasco hoje, né? E eu toda animada, fazia um tempão que eu não comia carne lá é super caro. E aí, na maioria das refeições em casa, as pessoas não comem carne, elas comem legume e até faz um arroz e tal, mas não comem carne. E aí eu tava super animada, pensei, putz, vou comer um bifão enorme, né? Não tem bife. O churrasco que ela... Assim, tem alguns churrascos que podem ter, mas o churrasco que algumas pessoas fazem lá é só de vegetais. Então ela pega abobrinha, cortava abobrinha, cenourinha e grelhava na churrasqueira mesmo, na churrasqueira elétrica que ela tinha. Grelhava e aí a gente comia aquilo. E aí eu fiquei um pouco decepcionada, mas é muito gostoso conhecer a cultura do país, independente da nossa decepção gastronômica ou não. E um outro dia eu lembro que foi super interessante também, ela falou o nome de um prato, eu não sabia o que era, nem me lembro agora o que era, e aí eu fui procurar qual era o ingrediente e era o espinafre. Eu não lembro como é que fala em inglês, mas era o espinafre. E aí aqui pra gente... a aguinha, quando você cozinha o espinafre, aquela água, algumas pessoas fazem até arroz, que eu sei, né, que é pra pegar os nutrientes e tal, outras pessoas jogam fora. Eles tomam como um suquinho. Então no prato tinha alguma outra coisa que eu não lembro o que era, espinafre, né, cozidinho, refogado, e a água do espinafre num copo pra gente tomar de suco. Eu quase morri. Eu confesso que eu não tô acostumada e não é uma coisa que agrada muito meu paladar. Mas eu dei umas bicadinhas e aí depois agradeci, né, com vergonha, e falei assim, é que eu não tô muito acostumada a tomar isso, né, e passou. Mas é uma coisa que eles tomam lá também e com regularidade, pelo jeito. Um outro prato que eu achei super interessante, eu não sei se vocês sabem, mas na Nova Zelândia é cheio de ovelhas. E na verdade eu acho que um dos principais itens econômicos deles lá são as ovelhas. E aí um dia ela fez carne de ovelha pra gente comer. Eu achei, primeiro eu fui já com uma carinha meio estranha comer, mas depois que eu experimentei, é muito gostoso. É uma delícia, eu devorei o prato, né? Gordinha é uma tragédia. Comi tudo, muito gostoso mesmo. Mas é isso, de resto tem batata frita em todo lugar, né? Ah, em todo lugar, vírgula. Temos coisas em todos os lugares até mais ou menos 6 da tarde, no máximo 8 horas da noite. Tudo fecha. Se você estiver indo para Nova Zelândia, você não vai achar nada aberto depois desse horário. Então, se quiser comprar alguma coisinha, compra antes desse horário. Depois à noite, meu filho, você passa fome. Gente, então é isso. Se estiver indo para Nova Zelândia, por favor, me leva, que eu adoraria ir de novo. A Nova Zelândia é um país incrível. Eu não fui para Wellington, mas eu fiquei em Auckland. E eu conheci algumas partes ali da Ilha Norte. É muito, muito gostoso. Teve lugares que eu cheguei e me surpreendi. Quando eu descia da van, né, às vezes eu pagava uns tours, quando eu descia da van, eu não conseguia fechar a boca. Eu falava, lugar perfeito, perfeito. Outra dica, fiz a trilha do Senhor dos Anéis, que são mais ou menos 10 horas de caminhada. Para atleta é menos, tá? Mas lembrando que eu tinha 90 e tantos quilos, então eu fiz em 10 horas. São 10 horas de caminhada, subindo e descendo 3 montanhas. Foi muito trash. Eu chorei no caminho. Mas tem paisagens incríveis. Eu vou colocar aqui do lado as fotinhos. Tem paisagens fantásticas. Eu nunca participei de uma experiência, nunca tive uma experiência dessa na minha vida igual. Confesso que se fosse hoje eu ia pensar 2 vezes antes de ir, porque a gente chega no limite do ser humano. Você passa perto dos precipícios, é bem complicado. E quem quiser fazer essa trilha tem que ir no verão, como eu fui. Não pode ir no inverno, porque aí a montanha fica toda congelada e não dá pra fazer. Legal? Diquinhas de Nova Zelândia. Gente, se inscrevam no canal, por favor. Dá um joinha aí no meu vídeo. Eu vou dar outras dicas de Argentina, Chile. Depois eu vou dar outras dicas de Nova York. O que comer em Nova York, o que comer em Londres, o que comer em Bruxelas. Então, dá um joinha aí no meu vídeo. Me segue. Brigadão. Tchau, tchau.